Estou aqui diretamente de Imperatriz do Maranhão para todos vocês que estão me ouvindo. Roniel é quem vos fala. E quero fazer um comentário breve sobre um assunto que muita gente aí, que até que eu poderia considerar, mas não tenho como considerar este povo, porque estão difundindo como membros da igreja, estão difundindo o conceito que, apesar de ser um conceito verdadeiro, que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina verdadeira. Não existe provas na Bíblia cabíveis para se defender este conceito. Por mais que as pessoas se utilizem da Bíblia para querer provar que o Espírito de Deus é uma outra pessoa distinta dele, que é uma outra pessoa, assim como o Pai é uma pessoa aqui, o Filho é outra pessoa ali e o Espírito uma terceira pessoa, isto nunca será uma coisa verdadeira, por mais que as pessoas procurem mostrar tais coisas dentro da Bíblia, expondo textos e mais textos e mais textos e mais textos, querem dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta, quando não se percebe que o Espírito de Deus é a própria pessoa individual do próprio Pai ou então do próprio Filho, porque o Espírito é único, tanto de um como do outro. É também o meu próprio Espírito, quando eu recebo de Deus, é o Espírito de todas as pessoas, quando essas pessoas recebem, e é o Espírito que está presente em alguma coisa que Deus se utiliza, como um matinho, né, uma sarça ardente, como a jumenta de Balaão, né, e aí vai por diante. Então são instrumentos que Deus se utiliza através do seu próprio Espírito. O Espírito, numa definição aqui mais clara e direta, além de ser a pessoa individual do próprio Deus, o Pai, como Deus Filho, o Espírito é uma forma de se manifestar, tanto de um como do outro, que apresenta palavras, mensagens e até a própria sua aparência. Ele se apresenta através do seu próprio espírito. Esse espírito é como se fosse um tipo de radiação, que como de uma estação de rádio, né, que vai mandar mensagens, né, para sua casa, como uma programação de rádio ou um satélite de transmissão de televisão. Bom, estou usando esse métodozinho aqui para explicar mais ou menos o que quer dizer o Espírito, porque é como uma radiação que provém de Deus diretamente lá do seu trono, e ela se propaga em todo o universo. E é claro que até no Shekinah, no santuário, quando Deus se fazia presente, descia uma glória. Aquela luz é o seu próprio Espírito. Em nenhum momento Deus se manifesta na vida de uma pessoa ou por meio de algo, se não manifesta alguma coisa aparente ali primeiramente. Por exemplo, Deus vai se manifestar, aparece uma glória. Deus vai se manifestar, acontece alguma coisa antes de se manifestar. Por quê? Porque algo tem que descer, tem que vir, como uma forma de ele se autotransmitir de lá para cá. Ele não desce ele mesmo pessoalmente, é o seu próprio Espírito que vem. Ele se transmite pelo seu próprio Espírito. É como eu me transmitindo através do meu celular com você aí do outro lado da cidade ou em outro estado. Eu me comunicar com você daqui por via satélite, aí aonde você está, no Japão, nos Estados Unidos, e eu aqui, enquanto estou aqui no Brasil. Então, é exatamente estes métodos que Deus se faz também presente em todo lugar. Era o que eu imaginava em 1999, mesmo ainda acreditando nessa época na Trindade, né? Porque eu deixei de acreditar na Trindade em 2002, e porque eu comecei a estudar sobre esse assunto, né, da Trindade em 2002, que é um engano. Mas no mesmo ano de 1999,
Eu acreditava na Trindade. E dizia estas coisas que eu disse antes, né? Que eu dizia há pouco. Então, eu dizia naquela época essas coisas, mas não tinha noção real do que eu realmente estava dizendo. Quando se trata do conceito do que é definir o Espírito de Deus, né, aqui como sendo a sua força, que se propaga em todo o universo, e é através dessa força que Deus se desloca de um lugar para outro ao mesmo tempo, e como também se comunica e recebe comunicação. E é por isso que a Bíblia também diz, né, que Deus está presente em todo lugar, né? Aonde você estiver escondido, lá está. Se você estiver nas profundezas de uma laje, você estará Ele. Dentro de uma gruta aí, abaixo da terra, lá também Deus está. Não interessa onde, Deus está em todo lugar. Então, desta forma, então o Espírito é algo informe, não tem forma, é uma força, então provém de Deus, é uma coisa que irradia de Deus, não é, uma outra pessoa distinta. Como é que então eu vou definir Deus operando pelo seu Espírito, se eu vou sempre dizer que esta operação é uma terceira pessoa divina? Isso não tem lógica. Quando é que eu vou entender que é um poder? Provavelmente os trinitarianos nunca percebem esse detalhe. Então, mesmo pessoas, né, que procuram defender o conceito de que somente o Pai é que é Deus, juntamente com seu Filho, né, que são o Pai e o Filho, os únicos que compõem a divindade aqui suprema, porque os outros seres divinos não são supremos como o Pai e o Filho. E ainda por cima também, nenhum ser dentre os seres imortais nunca jamais pôde alcançar o que Jesus alcançou. O que? Viver o período da eternidade. Por isso que Jesus também é chamado de quê? O Pai da eternidade. Então, é o que a Escritura nos diz. E quanto tempo levou para que Jesus vivesse esse período da eternidade? Quanto tempo é o tempo da eternidade que Jesus viveu, desde o momento que ele foi gerado até o presente momento em que eu estou vos falando agora e que você está me ouvindo? Quanto tempo isso foi? Na realidade, por mais que você faça um cálculo de 1 bilhão elevado a 1 quaticilhão e ver qual é o resultado lá na frente, isso ainda não é nem sequer uma fraçãozinha microscópica de 1 segundo da eternidade. Isso ainda não é. O resultado aí que vai dar ainda não é uma fração mínima, uma partícula de 1 segundo dentro da eternidade. Então, Jesus viveu mais do que 1 segundo da eternidade. Jesus viveu foi bilhões de anos da eternidade. Bilhões. Se em 1 segundo da eternidade, se uma partícula de 1 segundo não equivale da eternidade, não é nada em se comparar. 1 bilhão elevado a 1 quaticilhão. Isso porque você vai ter que multiplicar 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão vezes 1 bilhão. 1 bilhão vezes 1 bilhão vai dar um resultado tal. Aí esse resultado vezes aquele outro bilhão, até um total de 1 quaticilhão de vezes que você vai ter que multiplicar o resultado por agora o próximo 1 bilhão. Aí qual vai ser o resultado lá na frente? E pega o resultado e eleva por ele mesmo e faça o mesmo cálculo. Ainda também não é uma partícula da eternidade. Uma observação lógica. É como se Jesus nunca tivesse sido gerado em momento nenhum da história. Mas de certa forma ele foi gerado. Porque a Bíblia em Hebreus capítulo 1 nos mostra que o Pai, né, identifica Jesus como o seu filho, a qual ele o gerou. Eu lhe serei por pai, tu me serás por filho, né? E que a nenhum dos anjos jamais disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, aqui está uma comprovação
Tanto no céu como na terra ele é gerado. Esse ato de ser gerado não é exatamente aqui na terra. Jesus é filho desde a eternidade. A comprovação está em João, que nos fala do amor de tal maneira que Deus amou o mundo, né? Que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Provavelmente parece que é João 3,16 que fala esse texto. Então, Jesus Cristo foi entregado por Deus. Por quê? Porque o homem caiu em pecado. E Deus, o Pai, amou o mundo e entregou seu Filho unigênito. Único. Então, quer dizer, Jesus ele é único do Pai. Então, sendo assim, ele é filho desde a eternidade. Que já é uma comprovação que Jesus é gerado filho de Deus desde a eternidade. E esse período da eternidade que viveu Jesus, somente um ser igual ao Pai é que poderia participar disto. Nenhum ser dentre todos os mortais do céu jamais pode alcançar esta prerrogativa que Jesus alcançou, de ser considerado agora como o Pai da eternidade, porque viveu a eternidade. Ou que, em outras palavras, vive a eternidade a todo instante, a todo momento, sempre. Agora o que acontece é que este tempo é muito distante e vasto a compreensão, e seria muita loucura eu expor isso, porque não se pode calcular em algoritmos, né, em números, a eternidade, porque é uma coisa irrelevante, porque o estado físico da matéria do nosso reino, do nosso sistema físico, ela é diferente daquilo que pertence a Deus. Lá a física é outra, é uma outra coisa. Lá não se limita a espaço e tempo daqui da Terra. É como se o hoje, há bilhões de anos atrás, é como se fosse ainda a mesma coisa, como se nunca tivesse acontecido ainda. Mas está acontecendo, é como se o ontem fosse o hoje fosse o ontem ainda. E é como se dissesse, Deus, né, o Pai lá, é como se ele ainda nem sequer começou a viver o tempo da eternidade. Agora, se o Pai ainda não começou ainda nem a viver o período da eternidade, então quanto tempo levou esse ato de ainda nem sequer ainda viver o tempo da eternidade? Meu amigo, não tem como nem explicar aqui. E Jesus foi gerado dentro desta esfera. Então ele é um elemento daquele a qual estabelece todas as coisas, que é o Pai. E Jesus, ele está dentro deste conceito da eternidade. É como se dissesse, ele é a própria eternidade, posso dizer assim. Assim como o Pai é, Jesus é como se fosse a própria eternidade também. Mas, e também quero chamar a sua atenção. O tempo que Jesus viveu da eternidade é o tempo que vamos viver na eternidade. É o mesmo tempo. É a mesma extensão. Agora, quanto tempo isso é? Alguém pode até dizer, então, é o mesmo que dizer, Jesus nunca teve um princípio. De certa forma, teve. Ele foi gerado, ele é filho de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é para a grande controvérsia. Uma coisa terrível que está acontecendo nestes assuntos que estou abordando para você. Um grande perigo no meio do círculo adventista, como no meio de outras religiões que aderir para isso. A princípio de apostasia, Ellen White foi advertida a respeito de Kellogg's em declarar que Deus, como a Bíblia diz, é um espírito, e se o espírito é uma força, uma energia que provém de Deus, Deus é essa própria energia, um espírito, né? Então é uma energia, uma força. Logo então Deus não existe exatamente por pessoa, um ser pessoal, né? Mas sim uma força.
E esta força dá origem a tudo que existe. E isso significa o quê? Kellogg's dizendo, o Dr. Kellogg's dizendo essas coisas, né? Então, toda a natureza é parte de Deus. Deus está em tudo. Deus é tudo que existe, porque tudo é elementos do seu corpo, de sua força, de sua energia, que ele é a própria energia, que é espírito. Espírito é uma energia, uma força. Então tudo é Deus. Que tudo que existe é Deus. A natureza, a pedra, os animais, você, eu, as plantas, a água, tudo é Deus. Todo o universo que existe no universo é Deus. Esse conceito é um conceito panteísta, novaerino, panteísta, uma obra de Satanás. E Ellen White teve uma visão de um anjo revelando para ela do perigo que a igreja adventista estaria se metendo em acreditar nesta heresia. E o Dr. Kellogg's levantou esta mensagem para a igreja, e muitos adventistas acreditaram. E muitos adventistas que acreditaram se perderam nessa mensagem diabólica. E Ellen White foi advertida pelo anjo. O anjo disse para Ellen White que esta apostasia se chamava de alfa. De acordo com alguns outros estudantes deste assunto histórico, até mesmo pessoas dos Estados Unidos, como eu já vi as declarações deles, como pessoas de grupos, né, constituídos como grupos dissidentes, que não permaneceram na igreja. Alguns foram expulsos, outros foram expulsos, né, e outros foram criticados, zombados, tal, e saíram porque não ia permanecer num lugar onde o povo não o aceitava. Então, estas pessoas, pegando estes materiais e ao estudá-los, né, perceberam essas declarações que estou abordando para você. E, no entanto, ao declarar, né, que crer no panteísmo, que Deus é tudo, tudo é Deus, tudo isso, aquilo que você vê é Deus, porque Deus é uma força, que no conceito de Kellogg, se Deus é espírito, então o espírito é uma força, é energia, e tudo que existe é força, é poder, é energia, então tudo é Deus. Então esse conceito panteísta, né, adentrou dentro da igreja por Dr. Kellogg's, e Ellen White foi advertida de que é isto uma apostasia, chamada apostasia alfa, isso pelo anjo que revelou para Ellen White. Essas pessoas de grupos, percebendo isto, outros com mais cabeça pegaram o material, expuseram, traduziram, né? Não apenas em legenda, porque só estava em legenda, depois traduziram, viva voz, tal, como você está me ouvindo aqui, né? Em nossa língua, começaram a falar, né? Assim, na nossa própria língua, né? Traduziram do inglês para a nossa língua brasileira uma declaração. Qual declaração? A declaração de que a própria doutrina do panteísmo, Kellogg's queria também introduzir um conceito da trindade, de que o Espírito de Deus é uma terceira pessoa divina. Havia uma ramificação. O que? Do panteísmo vinha uma ramificação doutrinária, que é a própria trindade. Pessoas dos Estados Unidos, como pessoas aqui do Brasil, pegaram este material que um certo pastor lá dos Estados Unidos estava abordando. Pessoas aqui do Brasil pegaram esse material, expuseram no YouTube, traduzido para a nossa língua, e o conceito de que Kellogg's tinha, que foi apresentado nesses vídeos sobre a apostasia alfa e o ômega, que Kellogg's tinha o conceito panteísta dentro da igreja,
mas que por trás disso tudo ele queria introduzir a doutrina da Trindade. Porque se o Pai é Deus, o Filho é Deus, logo também o Espírito é Deus, então temos o quê? Uma Trindade. São 3 pessoas distintas, aí forma aí o quê? Uma Trindade. E o Dr. Kellogg tinha esse conceito da Trindade para que se introduzisse dentro da igreja. E é tão óbvio que, no entanto, os próprios estudos mostram isso do pastor lá dos Estados Unidos. E por esta razão quero lhe chamar a atenção a respeito de tudo isto. Que Ellen White, ela recebeu uma mensagem do anjo que este conceito panteísta e ramificado com ele a Trindade, o conceito da Trindade que estava se introduzindo dentro da igreja, era chamado de apostasia alfa. Apostasia alfa. E depois diz que o ômega se seguiria. Ellen White temeu pelo povo adventista. Se angustiou em perceber que muitos iriam se perder, porque ia entrar na apostasia ômega, e o anjo disse que esta apostasia se agigantaria dentro da igreja até a volta de Jesus. A apostasia ômega se agigantaria dentro da igreja adventista até a volta de Jesus. Ora, a doutrina da Trindade foi introduzida dentro da igreja. Isso porque depois pastores, por nome que alguns citam, Leroy Fromm, que foram os pais da Trindade dentro da igreja adventista, ao introduzir isto no ano de 1931, 1930, 31, 32, por aí, e jogou o conceito da Trindade dentro da igreja. Isto era uma ramificação do panteísmo. E, no entanto, era uma apostasia chamada alfa. Se o alfa é tudo isso e se agigantaria cada vez mais e mais dentro da igreja, pergunto: ora, eu até que estava pensando e imaginando que a apostasia ômega era a Trindade. Mas ela é apenas uma ramificação de uma outra apostasia, que é o alfa. A Trindade é uma ramificação do alfa, ou seja, faz parte do alfa. Agora, o ômega é uma outra doutrina que, no entanto, saímos do conceito da Trindade e entramos para um outro conceito mais acirrado e pior do que o que se difundia com relação ao panteísmo e depois a Trindade dentro do panteísmo, que é uma ramificação do panteísmo. E agora vem uma outra coisa por trás desta doutrina da Trindade. Após ela, vem uma outra coisa, tão pior do que acreditar que existe 3 pessoas divinas, ou até mesmo o panteísmo em si. Mas o que seria de pior dentro da igreja adventista de eu acreditar na Trindade? O que é que haveria de pior de eu acreditar na Trindade dentro da igreja adventista, que se agigantaria até o fim da história, até a volta de Jesus, como uma apostasia ômega? Existe 3 apostasias aqui. A primeira apostasia é o alfa, seguido, que é o panteísmo seguido do conceito da Trindade. Então já temos dentro do alfa 2 apostasias. A declaração do panteísmo dentro da igreja e depois a Trindade. Após isso tem uma terceira apostasia, que, no entanto, interligando, ou seja,
Se a primeira apostasia é o alfa, a última é o ômega. Então são duas apostasias. Mas entre essas duas existe uma no meio, que constitui então agora aqui como três apostasias. Ou seja, o alfa, seguida de trindade mais tarde, ou seja, ramificada com ela, então são duas. Logo isso, que são dentro de uma, que é o alfa, já tem outra dentro dela. O ômega se seguiria após o alfa. Então significa que seria pior do que acreditar tanto no panteísmo como na trindade. Mas o que seria o ômega? O ômega, além do povo acreditar na trindade e no panteísmo, haveria uma coisa tão acirrada e medonha do que desacreditar no Espírito Santo como uma terceira pessoa. Se a trindade fosse verdade, já bastava negar o Espírito como uma terceira pessoa. Agora estão negando Jesus Cristo. Estão negando a Jesus Cristo. Vou repetir. Se a trindade fosse verdade, que não é verdade, é claro. Se a trindade fosse verdade, doutrina verdadeira, escuta o que eu estou te dizendo. Se a trindade fosse uma doutrina verdadeira, o povo, além de negar o Espírito de Deus como uma terceira pessoa, agora estão negando também o próprio Jesus Cristo. Mas a doutrina da Trindade não é verdadeira. A doutrina da Trindade não é verdadeira. E com isto, já bastava o alfa. Dentro do alfa, né, que é a apostasia alfa, né, que era o panteísmo, já bastava o panteísmo, e ramificado com ele a trindade, já bastava tudo isto. Agora estão negando mais ainda a Jesus Cristo, agora mais do que nunca. Agora estão negando a Jesus Cristo. Já estavam colocando o Espírito de Deus como uma terceira pessoa. E por dentro de tudo isso também, que Deus é uma força, o conceito panteísta. Então tudo o que existe é Deus. É o corpo de Deus, tudo que você está vendo é Deus. Deus não existe como um ser pessoal aqui e tal, né? Tudo é Deus. Como pessoas somos todos nós. Então, já bastava tudo isso. Agora, está se negando, dentro dos grupos que dizem não acreditar na Trindade, a negação do próprio Jesus. E isto está crescendo cada vez mais como praga. Isso está se tornando uma praga. Um crescimento que cresce tão grandemente como praga. Cresce e alastra tudo. Devasta tudo. Isto está se tornando uma coisa aterradora dentro da igreja adventista. E não vai parar não. Vai se agigantar cada vez mais e mais esse conceito. A briga acirrada agora não é falar contra a Trindade apenas. A briga aqui é para falar contra até o próprio Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso, como Pai. E se eu for apresentar algumas passagens aqui, não vai adiantar de nada. Uma vez porque eu não vou mostrar nada para ninguém, porque não vou jogar pérolas aos porcos e aos tolos para que desprezem o entendimento. Porque eu não sou nenhuma virgem louca para expor aquilo que é meu para os outros, que vá você procurar por tua própria conta. Porque eu não vou dar do meu entendimento para você. Porque se eu passar isto para você, você vai o quê?
desprezar, porque você não é querendo aprender, mas sim combater, destruir, acabar com esse assunto que eu estaria expondo para você. Então vá você mesmo procurar entender as coisas como é, e não ficar inventando coisas, porque eu não vou te passar nada, porque eu não sou como as virgens loucas, e não sou louco para te passar a luz que me foi dada, para que depois você venha desprezar. Mas mesmo assim, vou te expor alguma coisa. A Bíblia diz, no livro de Isaías, o povo de Deus na terra, quando espera Jesus voltar, no momento em que ele volta, eles dirão: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Este é o nosso Deus em que esperávamos. Em sua salvação nós nos alegraremos e nos alegraremos e gozaremos, né? Uma coisa assim. Então, que povo é este que vai dizer isso? É um povo que acredita que Jesus é Deus também. O povo que não crê que Jesus é Deus todo-poderoso, assim como o Pai é Deus todo-poderoso, as pessoas que não crê não serão essas pessoas no último dia que vão dizer: olha, esse é o nosso Deus em quem aguardava. Não é teu Deus em quem você aguardava, porque você não acredita que Ele é Deus. Como é que você vai dizer isso? Esse é o nosso Deus em que aguardávamos. O Deus que esses grupos aguardam, ou seja, que esses grupos acreditam como sendo Deus, é só o Pai. O Filho não é Deus, só o Pai é que é Deus. E inventa tanta coisa para querer desfazer desta realidade. Esses grupos, que agora tenho por essa razão de dizer, dissidentes, estão se afastando do que é real, para o grande engano da apostasia na vida deles. O ômega, a apostasia ômega é a mistura de todas as demais apostasias anteriores. O que? O panteísmo, a trindade e a negação de Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Essas três coisas estão mistificadas numa coisa só. E as pessoas que, por mais que digam, eu não creio na trindade, estão declarando ao mesmo tempo que não aceita o Espírito como uma terceira pessoa divina, porque não existe uma terceira pessoa divina. Eu não estou dizendo que o Espírito de Deus não existe. Eu estou dizendo que o Espírito de Deus não é uma terceira pessoa divina, porque não existe uma terceira pessoa para se identificar como Deus. Estão negando Jesus Cristo também como Deus. Estão negando a Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Estão negando. Mas esse povo admite que Jesus é filho. Aí eu não entendo. Se Jesus é filho, mas não é Deus. Então quer dizer que quando meu filho nasce, ele não é um ser humano. Quando um cachorrinho nasce, ele não é um cachorro. Quando um gatinho nasce, ele não é um gato. Como é que é isso? E quando Jesus nasce de um ser todo-poderoso, um Deus, ele não é um Deus também. Que história é essa? Quando a Bíblia diz que Jesus é único, é porque ele é a única pessoa da mesma espécie que pertence ao Pai. E que espécie é a do Pai? Deus, divino, todo-poderoso, eterno. Jesus também é eterno. Jesus é todo-poderoso. Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Ele é só... Agora o que acontece aqui é que Jesus é filho de Deus. O Pai não é filho de ninguém. O Pai é só Pai. Jesus é Pai porque ele viveu a eternidade e é identificado na Bíblia como Pai da eternidade. E ele é filho de Deus. E ele é Deus também, porque ele é o único ser que está dentro da esfera do Todo-Poderoso Deus, na mesma dimensão que o Pai está. E ele sai dessa dimensão para viver entre os anjos e nós, seres humanos. Mas isto não lhe é negada a autoridade e supremacia como tal.
Tem gente que diz que Jesus foi ortogado Deus. Ora, imposto Deus. Jesus Cristo não é uma imposição de Deus. Ah, mas Moisés foi imposto por Deus como Deus. Tá bom. E Moisés foi adorado por isso? E Moisés aceitava a adoração por isso? Tanto que se deixasse Moisés aqui na terra, estavam adorando Moisés ali no túmulo dele. Uma coisa que Deus não aceitava. Não queria que isso acontecesse. Não ia querer, não. Isso está errado. Isso é idolatria. Agora Jesus Cristo foi adorado. Um jovem cego, quando encontrou Jesus novamente, ele se prostrou perante Jesus e o adorou. Jesus repreendeu ele? Não. Mas um anjo, que é muito mais do que Moisés, e ainda por cima Gabriel, que está acima de todos os seres aí angelicais, quando desceu para falar com João, o que João fez? Adorou o anjo. E o que o anjo disse? Não faça isso. Eu sou teu conservo. Adora a Deus. Ora, o anjo não adorou, não aceitou a adoração de João. Ele não é Deus. Ele é Deus dentre os deuses. Mas ele não é Deus como o Pai e o Filho não. Porque o Pai e o Filho são os únicos a serem adorados, a ser dada toda a glória, toda a honra, toda a autoridade, toda a majestade, tudo e supremacia em geral, meu amigo. Jesus não é uma imposição de Deus, não. Jesus é Deus todo-poderoso, igual ao Pai, como Ele é todo-poderoso. Outra passagem de Isaías nos diz que uns filhos nos deu, o menino nos nasceu, seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, não sei o que mais ali, né, como está escrito. Então, para você ver e notar, estas são passagens que denotam a Jesus como Deus forte. Então ele é Deus. Outra passagem é de Apocalipse capítulo 1, versos 6 a 7 por aí. Você vai lá ler. E lá mostra que ele vem nas nuvens. Aí mostra lá que ele é todo poderoso. Jesus é identificado lá nessa passagem como todo poderoso. Que vem nas nuvens o todo poderoso. Uma coisa assim. Então, Jesus é Deus todo-poderoso. Jesus, ele não é uma cópia, ele é original. Ele não é uma cópia barata de Deus. Jesus Cristo não é cópia, ele é original. Quando a Bíblia diz que ele é único, ele é a única pessoa nascida de Deus, único do Pai, da mesma espécime. Não temos como contradizer o que a própria Bíblia está dizendo. E por esta razão, estes grupos estão tão afundados dentro desta apostasia que estão levando a multidões a entrar nela também. Tome cuidado, meu amigo, e não se meta nisso não. A Trindade é engano, é claro. O Espírito de Deus é o próprio Deus mesmo, espiritualmente. É o próprio Jesus em espírito, como pessoas. Mas, como alguma coisa, é o poder, a palavra, é a manifestação de Deus por meio de sua glória, como aconteceu no batismo de Jesus, que é a mesma coisa que acontece lá, né, no Shekinah, no santuário, que é a glória que desce, e a presença de Deus se manifesta. E aí por diante. Então, está aí. E tem muito mais que eu não vou mostrar. Porque, como eu dizia, eu não vou lançar minhas pérolas para os cães, para os porcos, para ficar pisando e jogando coisas por cima da gente. Porque eu não sou tão imprudente como muitas virgens imprudentes que tem por aí dentro da igreja adventista. Que em vez de aprender, fica o quê? Combatendo a gente. Discriminando a gente nas coisas que a gente está dizendo. Então, meu amigo, sai dessa. Procura teu rumo,
acredita que Jesus é Deus Todo-Poderoso, como o Pai é Todo-Poderoso. Ele é Filho porque foi gerado pelo Pai. E se Ele é Filho, Ele é Deus também, porque tem a mesma essência, a mesma matéria que constitui o Pai, constitui o Filho também. Aquilo que tem dentro de Deus tem no Filho também. Então Ele, o Filho, é a mesma coisa que o Pai é. Ainda mais porque também Jesus diz: o que é do Pai é meu, e o que é meu é do Pai. Então tudo que acontece com o Pai acontece com o Filho. E o que acontece com o Filho acontece com o Pai. E Ellen White, em Patriarcas e Profetas, para concluir, nos mostra que o Pai apresentou seu Filho perante os anjos para mostrar qual era a real, posição que Jesus tinha em sua vida. Ele era Deus também. E que todos os anjos o reconhecessem de tal maneira, porque Jesus é o seu Filho. E por esta razão, a presença de Jesus valia também a presença do Pai. Alguém vai dizer: ele é o representante. Não, Jesus não é apenas representante. Ele é totalmente aquilo que Deus é, independente de ser representante de Deus. Ele é por Ele mesmo e por Deus e por tudo que puder existir lá da parte dele. Era isso que o Pai estava mostrando. Olha, pessoal, este aqui é meu Filho. Isso por quê? Porque os anjos não sabiam que Jesus era Filho de Deus. Eles pensavam que era um anjo comum que estava lá na presença de Deus. Com certeza, eles pensavam isso. Mas não sabia que era Deus junto com o Pai. E o Pai teve que apresentar a Jesus: olha, esse aqui é meu Filho. E sendo ele meu Filho, ele foi o que? No caso aqui, gerado. Então, todos os anjos adorem Ele. Porque Ele é Deus também junto comigo. Porque a presença dele vale a minha também. E o que Ele disser é como se eu dissesse. E o que eu disser é o que Ele diz. Então, por esta razão, escutem Ele, adorem Ele, porque Ele é comigo, comigo. Ele é Deus, o que é meu é dele, o que é dele é meu. Coisas assim desse sentido, com certeza. Deve ter declarado também. Então, o próprio Jesus, ele não foi constituído por Deus aí coisa nenhuma, como alguns dizem. Ele foi apresentado para os anjos aquilo que ele, Jesus, já era desde a eternidade. Jesus não passou a ser Deus coisa nenhuma, ele já nasceu sendo Deus. É a mesma coisa, quando você nasce, você antes de nascer você já é um ser humano, porque o DNA já mostra o que você vai ser ou o que você é, porque ali está mostrando quem é você. Você apenas nasceu e agora cresce, vive e tal, e se desenvolve naquilo que você já é, um ser humano. E como ser humano você tem que desenvolver o que? A sua inteligência, a sua capacidade de pensar, de falar e de interagir. Os animais não são assim. Os animais não são assim. Então Jesus, como Deus, ele teve que crescer como um Deus, viver como um Deus e aprender como Deus. Ele é Deus junto com o Pai. Então o que acontece? Como indivíduos, vemos aqui quantos deuses? 2. Se o Pai é Deus, o Filho são 2 deuses. Agora, quando a Bíblia diz um Deus, está se referindo em sua autoridade, essência, glória e força. É a mesma coisa do casamento. As duas pessoas, o homem e a mulher, se tornam uma só carne. Agora eu pergunto: uma só carne? Uma pessoa só? Não. São 2 pessoas, mas uma carne, porque é uma constituição matrimonial, é um casamento e um relacionamento entre homem e mulher. É aí que se consiste uma carne só. Da mesma forma como uma só carne na questão do casamento, assim também um só Deus na questão de um relacionamento com Deus, entre o Pai e o Filho. Agora existe a outra unidade, que é com sua glória, com seu Espírito, entre eu, você, todo mundo, e Deus, o Pai e o Filho. Então somos um. Nesse sentido também, não como Deus, todo mundo junto, não. É como uma união espiritual em conceitos, razões lógicas. Então, o Pai e o Filho é um mais do que conceitos, razões lógicas, mas também são um em sua essência. Nós não somos um com Deus em essência, porque nós não somos Deus. Os anjos não são Deus como o Pai e o Filho são.
Os anjos são deuses. Existem muitos deuses. Os anjos são deuses. Há vários deuses. Mas os únicos que constituem a supremacia divina é o Pai e o Filho. E o trono é só um, tanto do Pai como do Filho. E esse trono significa o quê? Autoridade de governo, posição a qual eles têm, o Pai e o Filho. Se o trono é do Pai e do Filho, logo eles são a mesma coisa. Agora a única diferença é que Jesus é filho e o Pai aqui é Pai, como já está dizendo aí, né? Então Jesus foi gerado num tempo, mas não deixa de ser aquilo que o Pai é, porque está na mesma posição do Pai ali, ó, está ali do lado lá do Pai, no trono. O trono é uma coisa só para eles dois. Nenhum anjo não pode pisar ali, não pode entrar nesse ponto. Eles podem sentar do lado em outros tronos, mas ali não. Aquele que inventou de sentar nesse trono, ou colocar um trono acima desse aqui, foi expulso do céu. Foi expulso do céu. E se Jesus não é Deus, logo também ele não é filho de Deus. E aquele que quis colocar o seu trono acima do próprio trono de Deus, foi expulso do céu. E se Jesus não é Deus, o que ele está fazendo ali sentado no trono também de Deus? Eu pergunto. Você é um louco. Abra teus olhos, amigo. Procure se orientar no caminho da verdade. Que Deus seja com todos. Qual Deus? Tanto o Pai como o Filho, porque Deus aqui eu estou se referindo aos dois, porque é plural, né, em termos de pluralidade que eu estou falando. Porque a palavra Elohim é plural. Então que Deus seja com todos agora e sempre. Amém.